Então, estávamos falando da Santa Missa, Sim. na verdade? Vamos continuar. E a seguinte pergunta do Catecismo diz assim: quem deixa de assistir à missa em dia de preceito, sem ter um motivo grave, que pecado comete? Por quê? Comete um pecado mortal, pois Deus considera deixar de ir à missa uma falta de amor e de justiça grave. Se já é grave deixar de visitar nossos pais, se não há um motivo razoável, distância, doença, quanto mais a Deus, que é o nosso Criador, e dele depende toda a nossa vida. Então, precisamos entender isso, né? Por que que Deus considera grave faltar à missa? E nós entendemos assim, que a missa ela tem um valor muito, muito grande. A missa é como se Deus quisesse se encontrar com seus filhos na sua casa, pelo menos uma vez por semana, para estarmos juntos, ele, o Pai e todos os seus filhos, e revivermos junto com ele os momentos principais da vida de Jesus. E tirarmos muitos frutos para a nossa vida espiritual, para alimentar a nossa alma, né? Nós precisamos alimentar a nossa alma, e o alimento por excelência da nossa alma é a Santa Missa, porque é a obra de Deus que Ele deixou aqui na Terra que nos dá uma quantidade, a maior quantidade de graças e bênçãos. Então, uma pessoa que não vai à missa, ela fala assim, puxa, eu já rezo em casa, não vejo a necessidade de ir à missa no domingo. Então, é como se ela não desse importância para aquilo que ocorre na Santa Missa, que são os principais mistérios da vida de Jesus. É como se ela não quisesse encontrar com Deus, que é nosso Pai e do qual depende tudo, toda a nossa vida, pelo menos uma vez na semana, né? Ir até a sua casa, ir até a sua casa, e rezar junto com Ele pelo mundo, pela salvação do mundo. Enfim, nós vamos entendendo, olhando nessas perspectivas, né? Desse mistério tão grande, do valor tão grande que tem a Santa Missa. Quais são os motivos que justificam o não cumprimento do preceito? Motivos graves, como a razoável distância da igreja mais próxima, um infortúnio, ficar preso no engarrafamento, por exemplo, uma doença ou situação física que não permita sair de casa, ter que cuidar de um doente ou idoso que não pode ficar sozinho e não há ninguém que nos substitua, etc. Então, por motivos graves, se pode justificar, né, a ausência à missa. Lógico, uma pessoa está doente, não tem porquê, né, colocar em risco a sua saúde para ir à missa, né, ou não sei se vai causar uma grave, enfim, um transtorno, né, ter que ir até a missa porque é tão longe, tão difícil e não sei o que e tal, né. Então, são coisas assim razoáveis que Deus, e nesse caso agora que nós estamos vivendo, né, de pandemia e tudo, então a igreja considera isso também, né, um motivo justificável ainda, né, apesar de que acho que é natural que cada um de nós já vá procurando assistir à missa, né, presencial e tudo isso. Quem não pode assistir à missa no domingo, o que deve fazer? Quem por motivos graves não pode assistir à missa no domingo, deve se unir de longe a ela, e, se possível, repassar as leituras e orações previstas no missal para aquele dia. E fomentar o desejo de receber a comunhão, espiritualmente ou recebendo-a através de um ministro da Eucaristia, um ministro extraordinário da Eucaristia. Recomenda-se também, se possível, acompanhar alguma missa transmitida por algum meio de comunicação. Então, vamos imaginar uma pessoa idosa, né, que já não pode mais ir à missa, porque, do ponto de vista físico, sair de casa, enfim, já
é um transtorno muito grande e tal, então se recomenda que faça tudo isso, né? Que se una à missa interiormente, né? Que esteja sendo celebrada em alguma igreja, né? Que assista, acompanhe a missa pela televisão, por algum meio de comunicação, fomentar o desejo de receber a comunhão, né? Ou seja, não é aquela coisa assim de não vou à missa, então, né? Não vou repor de alguma maneira, não. Nós vamos tentar ali, como que espiritualmente, estar junto da Santa Missa, né? Viver a Santa Missa. O preceito dominical vale também para o sábado à tarde? Sim, o preceito dominical começa a valer a partir do sábado à tarde, depois do meio-dia. Isto vale também para as festas de preceito. Então, vamos imaginar um dia de Natal, dia 25, a igreja, se a igreja no dia anterior, a partir do meio-dia, celebra a missa daquela festa, então já vale o preceito no dia anterior, a partir do meio-dia. Nas festas de preceito não é tão comum que a igreja antecipe para o dia anterior. Vai depender da festa, da ocasião. Mas se a igreja antecipar, ou seja, você no sábado, depois do meio-dia, a missa que você assistiu ou no dia anterior ao preceito, a missa que você assistiu é a missa da festa, né? Do preceito, então já está valendo aquela missa. Então não é tão comum realmente nas outras festas ao longo do ano, né? Mas mesmo o Natal, né? Por exemplo, o Natal não tem muito sentido a gente assistir depois do meio-dia no dia anterior, né? Porque o Natal a gente vai comemorar ali na passagem do 24 para o 25, né? Então, a missa de Natal costuma ser no final da tarde do dia anterior, né? E não depois do meio-dia. Assistir a missa em outro dia da semana vale pelo domingo? É louvável a iniciativa de assistir a missa em outro dia da semana, mas não vale pela missa do domingo, pois o preceito estabelecido por Deus é de cumprir o preceito semanal no dia do Senhor, que é o domingo. Então, Deus, vamos imaginar, se Ele quer se encontrar com os seus filhos, para que todos estejam juntos, rezando, compartilhando, então Ele teve que estabelecer um dia, né? Não é verdade? Então, não pode ser, é como se os filhos falassem assim, eu vou em tal dia, aí na tua casa, né, na casa dos pais, o outro filho vai outro dia, e aí não tem aquela reunião de família, não tem aquela, né? Então Deus teve que estabelecer um dia, e esse dia, lógico que foi escolhido domingo, porque é o dia da ressurreição, o dia mais importante de toda a história, né? Mais importante do que Deus fez para nós, né? Para que a missa seja válida, a partir de que momento devemos assisti-la? E se não foi possível chegar a tempo? Então, apesar de que não há nenhum documento da igreja que fale explicitamente sobre isto, tudo leva a crer que deve ser assistida a partir das leituras, da liturgia da palavra, pois, a partir do Concílio Vaticano II, a igreja tem deixado claro que as leituras, junto com a liturgia eucarística, formam um único ato de culto. Então, a liturgia da palavra, como eu dizia, né, são 4 partes da missa: ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais. Então, a igreja tem deixado claro que a liturgia da palavra é essencial para a missa. Então, nós precisamos assistir à missa para que seja válida a partir da liturgia da palavra. Se por algum acaso chegarmos depois de começar a liturgia da palavra, devemos assistir outra missa até a parte que foi perdida. Muito bem, então, alguma dúvida mais sobre a missa? Que agora já vamos passar para o 4º mandamento. Vocês têm alguma pergunta? Sim. Padre, sou eu? Sim, pode falar. Por exemplo, no domingo eu tenho um trabalho.
o dia todo, ou sou madrinha de um casamento, uma coisa assim forte. Sim. Se eu ir ao sábado após ao meio-dia, tudo bem? Vale. Está valendo. O preceito começa a valer a partir do sábado ao meio-dia. Então, você pode assistir tanto no sábado quanto no domingo. Perfeito. Obrigada. Nada. Então, vamos continuar? Quarto mandamento. Honrar pai e mãe. O que nos manda o quarto mandamento? Manda honrar e respeitar os nossos pais e aqueles que Deus, para o nosso bem, revestiu com a sua autoridade. Então, é um pouco mais abrangente esse mandamento, já vamos entender melhor, né? Qual é a natureza da família no plano de Deus? Então, vamos entender um pouco melhor a família e esse dever para com os pais, né? Então, um homem e uma mulher unidos em matrimônio formam com os filhos uma família. Deus instituiu a família e dotou-a da sua constituição fundamental. O matrimônio e a família são ordenados ao bem dos esposos e à procriação e educação dos filhos. Em Cristo, a família torna-se igreja doméstica. Então, essa é uma frase que começou a aparecer, né, de umas décadas para cá, né, sobre uma frase relacionada à família, né? Em Cristo, a família torna-se igreja doméstica, porque ela é comunidade de fé, de esperança e de amor. Ou seja, passa a ser uma realidade não só humana, né? Mas uma realidade sobrenatural, uma realidade unida a Deus, uma comunidade de fé, de esperança e de amor. Quais os deveres dos filhos para com os pais? Em relação aos pais, os filhos devem respeito, piedade filial, reconhecimento, docilidade e obediência, contribuindo assim também com as boas relações entre os irmãos e irmãs, para o crescimento da harmonia e da santidade de toda a vida familiar. Se os pais se encontrarem em situação de indigência, de doença, de solidão ou de velhice, os filhos adultos devem-lhes ajuda moral e material. Então é natural, né, que nós tenhamos esse respeito, esse reconhecimento, essa obediência aos nossos pais. Então, respeito e reconhecimento porque foram quem nos geraram, né? E nos educaram, nos deram todas as condições para vivermos e termos uma vida, na medida possível, digna, né? E docilidade e obediência, por quê? Porque eles representam a Deus. De alguma maneira, né, eles estão representando a Deus nessa guia, nessa orientação para a nossa educação, né? Então, temos que respeitá-los e obedecê-los. Quais os deveres dos pais para com os filhos? Então, aqui também entra nesse mandamento os deveres dos pais, não só dos filhos. Os pais, participantes da paternidade divina, são os primeiros responsáveis da educação dos filhos e os primeiros anunciadores da fé. Têm o dever de amar e respeitar os filhos como pessoas e filhos de Deus, e, dentro do possível, de prover as suas necessidades materiais e espirituais. Em particular, tem a missão de educá-los na fé cristã. É um dever, né, dos pais de educar os filhos na fé cristã. Então, se uns pais fossem negligentes nessa tarefa, eles estariam pecando, né, e teriam que pedir perdão a Deus, de não terem cuidado nesse sentido, né, de não darem exemplo nesse sentido, de viverem a fé, de praticarem a fé. Como é que os pais educam os filhos na fé cristã?
principalmente com o exemplo, a oração, a catequese familiar e a participação nos sacramentos. Então, é lógico, os pais dali na frente, né? Então, através do exemplo, da oração, ou seja, que os filhos vejam os pais rezarem, que os pais promovam de alguma maneira uma catequese em casa, uma catequese familiar, de ensinar, enfim, ensinar a Bíblia para os filhos, ensinar de alguma maneira as verdades de fé. Quais os deveres dos cidadãos em relação às autoridades civis? Então, aqui também entra nesse quarto mandamento. Então, é toda, assim, essa subordinação, né, de uma autoridade, né? Não só dos pais, mas das autoridades civis. Então, Deus, ele dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nossa fé nos leva a entender a autoridade, toda a autoridade terrena legítima, como representante da autoridade de Deus. Os que estão submetidos à autoridade vejam os superiores como representantes de Deus e colaborem lealmente no bom funcionamento da vida pública e social. Isso comporta o amor e o serviço da pátria, o direito e o dever de votar, o pagamento dos impostos, a defesa do país e o direito a uma crítica construtiva. Então, interessante, né? Todos esses deveres civis, cívicos, né? Estão dentro desse mandamento. Eu não posso negligenciar. Por quê? Porque eu vivo diante de uma autoridade. Deus quer, né, que haja uma autoridade para a harmonia da sociedade, para o andamento, o bom andamento de uma sociedade. Então, eu tenho que ter esses deveres, direitos e deveres perante essa realidade, né? Repete para mim, por favor, padre, os deveres Os deveres, né? cívicos. O amor e o serviço da pátria. Então, aqui a gente fala do bom nacionalismo, né? Bom nacionalismo. Ou, na verdade, a palavra mais correta seria o bom patriotismo, né? Porque, às vezes, o nacionalismo ele é entendido já no sentido ruim, né? Uhum. Agora, o patriotismo, o amor à pátria, isso é algo cristão, o amor à pátria. O direito e o dever de votar, o pagamento dos impostos, o cumprimento das leis, né? Das leis daquele país, daquele estado, desde que sejam justas e legítimas, né? Que não vão contra o ensinamento de Deus, né? Quando é que o cidadão não deve obedecer à autoridade civil? Em consciência, o cidadão não deve obedecer quando os mandamentos das autoridades civis se opõem às exigências da ordem moral. É necessário obedecer mais a Deus do que aos homens. Então, aqui cita os Atos dos Apóstolos, essa última frase aqui, no capítulo 5. Então, lógico que Deus vai na frente, então, se há uma lei que vai contra uma lei de Deus, nós não cessa a obrigação de cumpri-la, né, de vivê-la. Quais são os principais pecados contra o quarto mandamento? Desobedecer aos pais e legítimos superiores. Maltratar os pais com palavras ou ações ou desejar-lhes algum mal. Brigar com os irmãos. Deixar de falar e de reconciliar-se com eles. Deixar-se dominar pelo ódio. Com relação aos pais, os principais pecados são de maltratar os filhos, deixar de lhes dar a ajuda material e espiritual, ser omissos na educação dos filhos
tanto humana quanto religiosa, e causar-lhes escândalo. Um comportamento que desedifica os filhos. Qual que é a gravidade do escândalo? O escândalo, que consiste em levar outra pessoa a pecar, é grave se induz a um pecado grave. Muito bem, então agora já vamos para o 5º mandamento. Não matar. O que prescreve o 5º mandamento? O 5º mandamento prescreve que se conserve e defenda a integridade da vida humana, própria e alheia. Proíbe tudo quanto atenta contra a integridade corpórea de nós mesmos ou do próximo. Por que respeitar a vida humana? Porque é sagrada. Toda a vida humana, né, veio das mãos de Deus. Deus infunde a alma, né, naquele ser que está sendo gerado, né? Então, toda a vida humana tem esse valor sagrado. Desde o seu início, a vida humana supõe a ação criadora de Deus. A ninguém é lícito destruir diretamente um ser humano inocente, pois é um ato gravemente contrário à dignidade da pessoa e à santidade do Criador. Não causarás a morte do inocente e do justo, diz o livro do Êxodo. A fé católica obriga-nos a afirmar que as almas são criadas imediatamente por Deus. Então, aqui é um documento da Igreja Humanae Generis, do Papa Pio XII. Por isso, toda a vida humana deve ser considerada por todos como algo de sagrado, visto que desde a sua própria origem exige a ação criadora de Deus. Por que a legítima defesa não vai contra este mandamento? Porque com a legítima defesa se exerce a escolha de defender e valorizar o direito à própria vida e à dos outros, e não a escolha de matar. Então, a legítima defesa não é o desejo de matar alguém, é defender a minha vida, né, que tem um valor sagrado, né? Para quem tem responsabilidade pela vida do outro, a legítima defesa pode até ser um dever grave, porém, ela não deve comportar um uso da violência maior que o necessário. Ou seja, que a legítima defesa não justifica o ódio, não justifica, né, vamos dizer assim, derramar ali toda a maldade naquele momento, ou a maldade, qualquer maldade. A legítima defesa é a legítima defesa, né? No fundo é se defender, mesmo que isso tenha que, para isso, tirar a vida de outra pessoa, né? A Igreja permite a pena de morte? Tema delicado esse, hein? Então, vamos tentar entender isso aqui. Teoricamente, a Igreja permite a pena de morte na lógica do bem comum. Assim como amputamos uma perna gangrenada para que não leve à morte de um ser humano, da mesma forma permite-se tirar a vida de um indivíduo que, não tendo a possibilidade de mantê-lo recluso, atenta contra o bem da sociedade, tirando sempre a vida de muitas pessoas. Porém, hoje, dentro das possibilidades do Estado para reprimir o crime, os casos de absoluta necessidade da pena de morte são muito raros, se não praticamente inexistentes.
Então, qual que é a lógica aí, né? A lógica é essa. A igreja, ela vai ensinar, no âmbito moral e da sociedade, tem toda uma ética da igreja sobre a sociedade. A justiça, né? No fundo, vai falar sobre a justiça na sociedade. Vai falar, por exemplo, dos salários, um salário justo. A igreja vai falar, são critérios, né? Critérios de moralidade no âmbito da sociedade. Como os empregados devem ser tratados pelo patrão, a ética dos contratos, a ética do lucro, e assim por diante. Por aquilo que Deus nos ensinou e Cristo nos ensinou, nós vemos princípios morais, princípios éticos para a sociedade. E um desses princípios é o bem comum. O que é o bem comum? Que o bem comum é o bem do todo. Então, vamos imaginar uma empresa que, para poder se sobreviver, como acontece muitas vezes, para poder sobreviver, ela tem que demitir determinados funcionários, porque ela está tendo uma crise, a empresa e tal. Então, é melhor que ela demita esses funcionários do que ela toda vá à falência. Então, e aí não só aqueles funcionários, mas todos os funcionários da empresa vão perder emprego, vão, né, deixar de ter esse bem que é o trabalho, enfim, a própria empresa fornecendo aquele produto para a sociedade que é importante e tudo. Então, o todo, né, o bem do todo, isso não significa que o indivíduo não tenha importância, o indivíduo tem importância. Nas sociedades totalitárias, o bem comum é o único bem. O indivíduo é um indivíduo, é um número. Tudo vai se justificar para alcançar aquele bem totalitário, né? O bem da sociedade. Isso não é a visão cristã. A visão cristã vê o valor de cada indivíduo, mas também vê o valor do bem comum. Então, se nós temos, nesse caso aí, né, um órgão, uma extremidade do corpo que está gangrenado, precisa ser amputada de alguma maneira ali, então nós vamos fazer isso para quê? Para o bem do todo, para a nossa saúde como um todo, né? Então, também, se numa sociedade você tem um indivíduo que não há forma nenhuma de mantê-lo preso, de mantê-lo sem ocasionar um grave dano a muitas pessoas, então, para o bem do todo, se justifica tirar aquele indivíduo. Mas isso se justificaria no caso de você não conseguir reprimir este indivíduo, essa pessoa. Mas isso hoje não há nada que possa, assim, dizer que uma sociedade não tenha condições para isso, né? Então é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, eles aprovam a pena de morte, mas não nesse sentido do bem comum, é simplesmente pelo fato de cometerem crimes que são muito, muito graves. Então, se cometeu esse crime, né, e se provou que cometeu, então vem a pena de morte. Então, não é isso que a igreja diz. Então, na verdade, assim, na prática, por isso que o Papa Francisco, recentemente, ele falou, olha, na prática, não existe a pena de morte, na prática. Na teoria, poderia ser justificado, mas na prática, hoje, não tem por que justificá-la. Padre, e se vai para a pena de morte uma pessoa que foi presa injustamente? Porque, assim, casos isolados, mas a gente já viu, né? Outro dia eu vi um que ficou 30 anos preso e não era ele, né? Sim. É também uma situação bem complexa, né, padre? Para a igreja. Para a igreja aí não. Por que para a igreja você Não, diria? desculpa, para a igreja não. No É, sentido é uma injustiça, né? uma É uma injustiça. grave injustiça, né? Uma grave injustiça. Infelizmente essas coisas podem acontecer pelo erro humano ou até pela maldade humana, né? Mas, enfim, Deus já vai tirar de alguma maneira para essa pessoa, né?
vai tirar um bem para ela, né? Com certeza, essa pessoa, se sabe aceitar isso, ela vai se salvar, né? Deus vai ter um amor muito especial por ela, né? Que proíbe o quinto mandamento. O quinto mandamento proíbe, como gravemente contrários à lei moral, primeiro, o homicídio direto e voluntário e a cooperação nele. Segundo, o aborto direto, querido como fim ou como meio, e também a cooperação nele. Crime que leva consigo a pena de excomunhão. O que é excomunhão? É a pessoa não poder mais receber os sacramentos, até que seja perdoada desse pecado, né? Então, a igreja, ela fala que o aborto é tão grave que a pessoa, quando comete o aborto, ela fica excomungada. Mas também isso vai acontecer se a pessoa sabe dessa gravidade, sabe que a igreja pune com a excomunhão. Hoje as pessoas, quase ninguém sabe disso. Então, se elas aparecem no confessionário para pedir perdão de um pecado de aborto, em determinados lugares, ou antigamente, nem o sacerdote podia absolver a pessoa desse pecado, tinha que ser o bispo, né? E se ela sabia que era excomungada, ela ficava excomungada imediatamente, né? Cometeu o aborto, já fica excomungada. Mas hoje, como infelizmente isso, né, se alastrou, né? Os abortos, então os sacerdotes também, o bispo concede essa autorização dos sacerdotes perdoarem o pecado de aborto. E quase ninguém sabe da excomunhão, então as pessoas não são excomungadas pelo fato de não saberem dessa pena. Se sabem, são excomungadas. Então, o aborto direto, querido como fim ou como meio, e também a cooperação nele, crime que leva consigo a pena de excomunhão, porque o ser humano, desde a sua concepção, deve ser, em modo absoluto, respeitado e protegido totalmente. Outro pecado, a eutanásia direta, que consiste em pôr fim à vida de pessoas com deficiências, doentes ou moribundas, mediante um ato ou omissão de uma ação devida. O suicídio e a cooperação voluntária nele, enquanto ofensa grave ao justo amor de Deus, de si e do próximo. A responsabilidade pode ser ainda agravada por causa do escândalo ou atenuada por especiais perturbações psíquicas ou temores graves. Então, muitas vezes, o suicídio é fruto de uma doença, né, de uma depressão, né, muitas vezes. Não sempre, né? Mas ocorre isso muitas vezes, né? As manipulações genéticas entram aqui também. É um pecado contra a vida, pois sendo sagrada a vida humana, não pode ser objeto de nenhum tipo de manipulação. Também sendo uma vida humana desde o momento da concepção, deve ser respeitada e tratada como pessoa, sendo-lhe reconhecida todos os seus direitos. Então, por exemplo, a fertilização, ela é proibida pela igreja. Por quê? Porque a vida vai ser manipulada em laboratório. A vida não pode ser objeto de nenhuma manipulação, de nenhuma instrumentalização, de nenhuma, enfim, de nenhum procedimento ali, né, a vida como um todo. Outra coisa é você fazer um procedimento para fazer uma cirurgia num braço, né, agora a vida mesmo em si, ela não pode ser manipulada pela sua sacralidade. Por que a sociedade deve proteger o embrião? O direito inalienável à vida de cada ser humano, desde a sua concepção, deve ser um elemento constitutivo da sociedade civil e da sua legislação. Quando o Estado não coloca sua força ao serviço dos direitos de todos, e em particular dos mais fracos, e entre eles dos concebidos ainda não nascidos,
passam a ser minados os próprios fundamentos do Estado de Direito. Ou seja, quando o Estado não zela, né, pela vida, pelo direito à vida, esse Estado está sendo ruído na sua estrutura, né? Bom, vamos parar por aqui. A Adriana quer falar. Esse quinto mandamento aqui tem muito pano para manga. Só uma pergunta. Eu fiz inseminação, eu tentei engravidar. Eu pequei? Sim. Sim, sim. Poxa. Mas você não sabia, né? Não sabia. Então, isso é atenuado, vamos dizer assim, a gravidade do pecado, né? Então... Deus! mas isso aí hoje ninguém pensa nisso. Ninguém sabe. Eu não tinha essa informação, nunca tive essa informação. Pois é. As pessoas veem como mais um caminho, né, para ter filhos e tal, inseminação, fertilização e tal. E a igreja, desde sempre, né, desde sempre afirmou. Então, congelar óvulos... Nossa, você imagina, você tá... bom, congelar óvulos... Congelar óvulos, quer dizer, em si, congelar o óvulo não é um pecado. O problema é o que você vai fazer depois com esse óvulo, né? Tá? Então, o congelar em si um óvulo, agora, congelar um embrião, isso é pecado gravíssimo. Tá? Ou descartar embriões, né? Porque nesses procedimentos eles fazem isso, né? Ou eles geram abortos, porque eles vão fertilizar vários, né, embriões. Você imagina o que... E depois isso, né, utilizado para fazer vacina, utilizado para fazer produtos cosméticos, os embriões, né? Nossa, é terrível. É terrível o que a sociedade faz com a vida humana. Padre, e se... Ai, não, você não vai ter tempo de responder tudo. Não, preciso terminar hoje. Na próxima aula nós retomamos... O que eu faço para ficar livre desse pecado? Só pedir perdão, se arrepender e pedir perdão. Deus perdoa tudo. Ó. Gente, eu achei que o fato de eu negligenciar que seria uma omissão, entendeu? Eu Sim. procurar ajuda médica, não. Por isso, nós estamos... E por que não tem mais padres como o senhor? Porque a gente não sabe de um monte de coisa. Não, é porque, vamos dizer assim, o que acontece? Hoje, como os pais, né, isso deveria ser dever dos pais. Eu acabei de dizer aqui, né, no quarto mandamento, os pais deveriam ensinar a fé. Mas eles não sabem de nada, os não pais sabem. de hoje. Por isso. Não leva nem os filhos à igreja. Mas tem uma omissão, né? Porque Deus, ele vai pedir contas, quer dizer, nós temos, ele dá tudo para a gente saber, né? Não é verdade? Então, só que hoje as pessoas nem procuram, né? Então, essa negligência em procurar, né, saber sobre a fé, saber sobre... e educar, né, na fé. Não é? Por isso essa aula aqui é justamente para isso, para formar vocês, para vocês ajudarem outras pessoas também, Com essa né? idade, depois... Mas tem muita coisa que fazer ainda. Tem muita coisa que fazer, né? No fundo é isso, né? A gente está... Nossa Senhora tem falado aí nas suas aparições, né, que a sociedade foi se afastando de Deus muito, 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 né? Então... Olha, tarde te amei. Tarde te amei. Exatamente. Pois é a frase de Santo Agostinho. Desde pequenininha já tinha esse amor a Deus, mas ainda tarde te amei. Muito bom. Não, olha, tudo isso aí só vai fazer bem para nós conhecer tudo isso, ter um amor mais profundo, mais sólido, mais pautado na verdade, não é? Obrigada, padre. Tchau, tchau. Boa semana para vocês. Bom compromisso aí. Deus abençoe. Amém. Todos.